não vai passar. Nada. É verdade. E de vez em quando eu olho notícia. Não. O que você tá gravando? Tô gravando, eu tô. Eu não gosto. Você botar uma foto no grupo, eu vou te processar. Eu também. Você não me interessa. Vou botar fotos no grupo. Você só tem. Ah, mas se aparecer no grupo. Você apareceu no grupo. Olha o filme agora. Cara, meu amiguinho, let's go, man. Olha, Shelly. Oi. Você é bem discreto. Ok. Você é bem discreto como mãe da continuação. Obrigada. Caraca. Diz, tá? Vamos nessa então. Ó. A sala de página 131. Vamos nessa então. Professor! Vamos lá, vamos. Ô, professor! Ó, Será que você Professor! processar aqui, ó. Senta lá um pouquinho. Como é que vai ser? Hoje, como eu falei para vocês, a gente vai trabalhar o módulo inteiro, tá? Este módulo 15. E quando faltar 10 minutos, tá? Para terminar a aula, eu vou fazer a chamada e entregar a prova para vocês como combinado. Não, é fácil você entregar a prova. Professor! Deixa eu explicar o porquê. Porque é muito comum vocês pegarem a prova, tá, conversar, e aí o que acontece? Aí eu perco, né, a aula. Então, nesse sentido, tranquilo, pode. Então, Como pegar a nota de trabalho? isso, aí você já vai somar. Você vai mostrar pra gente ou você vai entregar a prova? Não, a prova eu vou entregar e a nota de trabalho eu vou passar. Então, vocês, com a prova na mão, vocês vão colocar. Senta lá um pouquinho aí. Com a prova na mão, vocês então vão completar o número da nota de trabalho e saber, claro. Dá sim. Ah. Fala aqui. Isso. E aí, Não, aqui não, aí. vocês vão completar o valor. Tudo bem? Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? Presta bem atenção. Nós vamos ler pequenos trechos e eu, utilizando a lousa, se eu completar, né, se houver a necessidade de eu completar alguma coisinha aqui, isso vocês vão colocando no caderno. Professor! Tá? Oi, quem me chamou aí? A Rafa acabou de me falar, ela me ligou porque ela tá sem Fala mais alto, eu não tô ouvindo. entrar na aula. Aí ela pediu pra avisar. Para avisar que o quê? Para avisar o quê? O que, professor? Não entendi. É para avisar o quê? A Rafa pediu pra eu te avisar que a internet dela caiu. Ah, tá. Eu vou estar com tela compartilhada, aí você me avisa, tá? Tá bom. 131, acompanhe a leitura. Ó, hoje é dia 15. Eu. Como é que você vai jogar mais uma prova parecida? Tirando Dois. Vamos lá, gente. Página 131. Grifem a parte que eu vou ler aqui, ó. Ele fala o seguinte. Escolhido... Ó, olha lá, gente, ó. Página 131. Marca texto em mãos. Você quer gel, hein? História. E aí ele faz o seguinte. Geografia. Presta bem atenção. Professor, sua câmera tá embaçada. Oi? Sua câmera tá embaçada. Embaçada? Peraí. Melhorou? Sim, agora sim. Escolhido um produto principal, as próximas decisões tomadas diziam respeito ao financiamento do empreendimento e a escolha de um modelo de produção que aumentasse o máximo o número dos colonizadores. Então, gente, já anotem aí, ó, este no caderno. Já anotem aí. Por quê?
este gênero agrícola. Gente, século XV, XVI, esse gênero agrícola, ele tinha alta rentabilidade, os europeus dominavam o plantio disso, tá? E o Brasil, enquanto colônia, dava as condições climáticas para o desenvolvimento desse gênero. Ou seja, o açúcar, ele era uma especiaria muito... Vamos lá, gente? Ó, o açúcar, ele era uma especiaria muito desejada na Europa, e a Europa, com clima temperado, a Europa não tinha condições climáticas. A Europa não tinha condições climáticas para desenvolver. Então, o Brasil reúne todas as condições. Primeiro, reúne as condições climáticas. Segundo, reúne as condições de território. Terceiro, reúne as condições de alta rentabilidade que esse produto trazia. Então, era um produto extremamente lucrativo. Por isso, a escolha do açúcar. Tudo bem? Continuando, então. Ó, ele fala, a coroa... Vocês estão grifando, né? Vão prestando atenção. A coroa portuguesa não tinha recursos para financiar sozinha as plantações de cana e a estrutura de produção do açúcar. Olha lá, grifem, a montagem de uma unidade produtora demandava muitos custos, como mão de obra, ferramenta para o plantio da cana, equipamentos para a fabricação do açúcar, animais para o transporte, materiais e a construção de casas e galpões. Portanto, fazer, né, e é daí que nasce, ó, podem colocar no caderno a palavra engenho, e consequentemente, lembra que eu falei ontem? E consequentemente o senhor de engenho, tá? A gente precisa entender isso. Por que a gente precisa entender? Porque o engenho, ele era muito caro para construir. Então, os que conseguiam montar essa estrutura canavieira ganhavam o título de senhor de engenho. Lembrando que não é um título qualquer. Trata-se de uma pessoa com grande status social na colônia e trata-se de uma pessoa que, economicamente, politicamente, ela tem representatividade. E é daqui que eu até comentei com vocês ontem, que nasce a ideia do chefe no âmbito masculino. Tá? Então, isso daqui tem tudo a ver. Dizer da sociedade patriarcal, né? Onde pai, homem, líder, chefe, está enraizado nessa época aqui. Por quê? Porque vai se atrelar ao trabalho a importância enquanto chefe familiar e provedor da família no que diz respeito ao sustento. Tá? Então, tudo que vivemos hoje, que é, obviamente, sábio por parte das mulheres em relação ao machismo e com a ideologia, ele está enraizado aqui. Então, as lutas, elas são importantes, sim, porque, na verdade, hoje em dia, o que se busca é o respeito e a chamada equidade entre gêneros, em relação a que hoje todos precisam ter as mesmas oportunidades. Mas nessa época aqui, não tinha. Tá? Então, é uma herança um pouco negativa, se nós formos pensar por esse viés. Se a gente for pensar por esse lado. Bem, viés é um caminho. Então, é o seguinte. Como que o engenho ele se organiza? Peço para vocês grifarem a partir desse momento aqui, ó. Bem, o engenho ele se organiza em 3 estruturas. Lá embaixo, monocultura, acharam? Monocultura. Ao plantar, está quase no finalzinho, monocultura. Isso, monocultura. Ao plantar somente a cana-de-açúcar em grande escala, a produção de açúcar seria maior e os outros gêneros manufaturados necessários como alimentos, ferramenta e tecido precisariam ser importados,
e fornecidos pelos portugueses. Outra coisa, o engenho, ele precisa do quê? Ele precisa ser um grande latifúndio. O que significa? Os sesmeiros recebiam grandes extensões de terra e para que o investimento valesse a pena, as plantações de cana-de-açúcar deveriam ser extensiva. A palavra extensiva, extenso, grande, por isso latifúndio. Tá? E aí é claro que eu preciso de uma mão de obra. Essa mão de obra, ela tem que ser em grande quantidade e ela tem que ser uma mão de obra escrava. Por isso que eu fiz aquela pergunta na prova, dizendo o seguinte: por que o tráfico negreiro era tão lucrativo na época? Exatamente pela necessidade que o engenho precisava. Coloquem no caderno, então. Todo engenho precisa, vamos lá, dessas 3 partes. Então, todo engenho precisa ser uma monocultura. Todo engenho precisa do quê? Precisa ser um latifúndio. E todo engenho precisa, para terminar, o quê? Precisa de uma mão de obra, olha lá, escrava, tá? Então, gente, um engenho para funcionar precisa disso. E isso não era barato. Por isso que das 12 que tiveram aqui no Brasil, somente 2 deram certo, tá? Por quê? Porque pelo gasto, pelo esforço, por uma série de coisas, somente 2 engenhos deu certo. O engenho de São Vicente e o engenho de Pernambuco. O restante não deu, ficou. A terra acabou sendo terceirizada, ou seja, a terra acabou sendo passada para outras pessoas, né? É mais ou menos assim. Ele é um sesmeiro. Sesmeiro é o título dado a quem ganha uma quantidade de terra. Como ele viu que ele não tem condições de manter, então ele passava, ele passa para mim. E aí ele fica só com o meu resultado. Ou seja, ele usa muitos usaram desse artifício de transferir, terceirizar, passar para outro, dar continuidade com o trabalho. Tudo bem? Continuando aqui, gente, ó. Vou pedir para que vocês coloquem na página, aqui, ó, na página 132, e eu gostaria que vocês visualizassem esse mapa. Tem um mapa aí, ó. Visualizem ele, por gentileza. Notem, percebam as setas. Deixa eu tomar uma água aqui, ó. Percebam as setas. 132. Coloquem no mapa. Percebam as setas. Já foi? 2 de maio. Maio, 2 de maio. A seta azul para o Brasil, o que está escrito aí? Escravizado. A seta vermelha indo para a África, o que quer dizer? A seta roxa vindo para o Brasil, o que é? A seta vermelha indo para Portugal, o que é? Açúcar e cola. Então, isso é uma relação comercial. Fumo é a matéria-prima para se fazer o cigarro. Né? O fumo é uma folha que ela é plantada. Ah? Isso. E aí é o seguinte, olha todos. Este mapa, ó, anotem no caderno. Este mapa que vocês estão vendo, ele tem um nome. Escrevam aí. Este mapa, ele ficou conhecido como, ó, Pacto Colonial. Escrevam aí, ó. Pacto Colonial. O que quer dizer esse Pacto Colonial? Pacto Colonial é exatamente essa relação comercial entre essas setas. Não, Pacto Colonial. E embaixo, vocês vão escrever isso, ó. Vocês vão escrever isso aqui, ó. Relação comercial entre
entre, escrevam dessa forma, ó, entre metrópole e colônia. Professor, Tá? Colônia. Tudo bem? E se você puder fazer isso aqui no seu caderno, também vai ser legal. É isso aqui, ó. professor, Ó, pode fazer no livro, tá? Faz do jeito que o professor falou. Fez. O que significa isso? Significa, simbolicamente, isso significa relação você comercial. pode colocar um pouco a Tá? câmera mais perto da Lembrando, letra? se você olhar no mapa, vocês vão perceber que é uma relação que só beneficia um. Dá para perceber que a Europa, perdão, dá para perceber que a Europa é o que está sendo beneficiado aí? Por quê? Vamos lá. Vamos lá. O que é mais caro? Mandar açúcar ou receber produtos manufaturados? Receber produtos manufaturados. Então, nessa relação de açúcar e receber produtos manufaturados, a coroa portuguesa Aperta a câmera. ganhava muito mais dinheiro do que a colônia. Tá? Isso era uma das formas que Portugal colonizou o Brasil. Então, o Brasil fornecia o que eles precisavam lá, Portugal comercializava lá, ganhando mais dinheiro ainda, e ainda lucrando em cima dos brasileiros em relação a essa relação desigual, mas porém comercial. Diga-se de passagem, a gente não pode dizer que não tem uma Professor, que tem uma relação comercial. Diga. pode colocar a câmera um pouco mais perto? Ah, colocar mais perto? Sim. Virou? Continuando. Só um pouquinho mais perto da direita. E agora? Agora sim. Boa. Continuando. Página 133. O engenho colonial. Rafael, vem para nós aí. A palavra vai. Vem um pouquinho mais alto. Pode ir. Inicialmente, o equipamento utilizado para a mineração. Porém, ao longo do período colonial, o engenho passou a desenvolver toda a estrutura ligada à produção do açúcar. Ou seja, desde a exploração de cana, os equipamentos de produção, até as moradias dos senhores do engenho, das pessoas livres das escravizadas, que era a maioria dos trabalhadores. Isso. A imagem, pode ler o restinho. A imagem. Existem os principais elementos do tipo de engenho da região açucareira. Quando vocês olham esta foto não, pintura, essa imagem retrata uma pessoa carente ou uma pessoa imponente? Imponente. Quando vocês olham esta pintura, ela retrata, por exemplo, dá para ter uma ideia que o senhor do engenho, ele passa uma imagem de controlador social, sim ou não? Sim. Então, era exatamente isso. Exatamente isso. Então, volta a repetir, para ter esse título, tá? Era um título muito difícil de conquistar. Por quê? Era um título muito difícil de conquistar. É verdade. Então, e por que era um título difícil de conquistar? Porque montar essa estrutura demandava muito dinheiro, mas aqueles que conseguiam tinham uma alta lucratividade, tá? Agora, era fácil? Não era. Não era. Continuando aqui, ó. Dá uma olhadinha, então, nessa imagem e percebam que esta imagem, ela não é uma imagem qualquer. Vocês estão diante da imagem que representa historicamente os núcleos das primeiras cidades brasileiras. Agora, posso fazer uma pergunta para vocês? Vocês conseguem visualizar nessa imagem as desigualdades existentes até hoje? Dá um exemplo para mim. Como é que vocês conseguiram ver isso? A casa grande, toda bonita, novinha. Aonde está a casa grande aqui? Vamos lá. Não, era para embaixo. E aqui a parte da senzala. Isso é uma capela, né? Não, a capela é outra parte. Caldeira e casa por lugar, casa de engenho e Boa. a senzala. Diferentes.
Acho que o teto de palha. Vamos lá. Na capela lá. Casa Grande. Ela está localizada na parte de baixo do engenho ou na parte alta? Quando você visita municípios de São Paulo ou do Brasil, aonde que a igreja está localizada? Parte alta ou baixa? Alta. Alta. E em volta dela tem casa feia ou bonita? Feia. Hã? Feia. Feia. Em volta dela é bonita. Em volta é bonito. Então, as casas em volta hoje, a igreja no alto, é uma reprodução, é uma herança do passado histórico de Engenho. Por isso Uma que... casa bonita não volta de uma igreja. Não. Quando eu falo assim, é assim. Quando eu falo assim é o seguinte. Você chega no interior. Vou dar um exemplo. No interior, geralmente tem igreja matriz. Toda cidade tem. A igreja matriz, você vai perceber que em volta dessa igreja, geralmente, não quer dizer que seja uma regra sólida, mas geralmente fica as casas mais bonitas. Por quê? Porque está próximo da matriz da cidade. Né? É claro que outros bairros podem se desenvolver, e é claro que a gente pode ter bairros ricos que é um pouco separado. Mas, a grosso modo, vocês vão perceber que, geralmente, a igreja matriz, ela geralmente tem uma praça muito bem cuidada, e em volta, nós temos, então, as casas. Um copo? Posso? Tem que ser pedir amarelo. E essas casas, tá colado, pode levar para você. Nada. E essas casas geralmente representam o quê? Representam o quê, essas bonitas casas? Geralmente representam as pessoas mais ricas da região. Então, olha só, o engenho do passado, olha lá, gente, ó, o engenho do passado, do ponto de vista histórico, ele representa um pouco as desigualdades espaciais, onde essas casas estão, essas desigualdades que existem até hoje, tá? E outra coisa, na senzala ficava quem aí? Os escravos. Hoje, se fosse para a gente falar, que exemplo atual podemos dar de senzala? Se a gente fosse fazer um comparativo. A gente poderíamos abstrair e dizer o seguinte, que as áreas periféricas atuais, elas podem ser uma reprodução do que era senzala, se nós pensarmos que as áreas mais bonitas seriam a Casa Grande. Então, gente, quando a gente estuda história, história fica muito mais interessante quando é feito esse movimento de passado e presente. Quando eu consigo ver no presente desigualdades, quando eu consigo ver, na medida do que eu vivo, fazendo relação com o passado. Aí sim faz sentido estudar história, né? O fato de eles ficarem embaixo, né? Porque quase todas é um ovo. Exatamente. Fora o fato de ficarem embaixo e geralmente em áreas com pouca infraestrutura, se você for olhar hoje em dia. Né? Ou seja, locais que geralmente alagam. Eu trabalhei numa escola da prefeitura, antes de vir para cá, lá em São Miguel. E lá tinha um córrego, né? Tinha uma parte que quando chovia muito não tinha água. Por quê? Porque a água transbordava e acabava pegando toda a fachada do céu ali. Então, o que é isso? É uma área mais afastada e é uma área com pouco o quê? Infraestrutura. Infelizmente. CEL é Centro Educacional Unificado. O CEL, ele tem tudo junto. Ele vai ter creche, educação infantil, fundamental 1 e 2, tudo no mesmo complexo. Isso não é tem? Não, porque a prefeitura é até o 9º ano. Algumas escolas têm ensino médio, algumas. Mas o ensino médio fica a cargo do Estado. Escola pública, mais do Estado. Certo? Tudo bem? Então, aqui, ó. Descendo um pouquinho para finalizar, para entregar a prova de vocês. Além dos canaviais e do açúcar, quem pode ler essa parte? Como você já viu? Então vai. Manda ver. Página 136. Como você já viu, vai.
Como você já viu, o açúcar foi a principal produto de economia nos primeiros séculos da colonização. Outras atividades menos relevantes das estratégias para Portugal coexistiram com a produção dos canaviais nos engenhos. Algumas delas eram voltadas para o abastecimento do mercado interno. Outras também voltadas à exportação. Dentro e fora dos engenhos, roças de mandioca e milho eram cultivadas para suprir ou reforçar a alimentação dos moradores da colônia. Além desses alimentos, comida portuguesa, arroz, feijão, banana e laranja também eram cultivados. Essas roças se espalhavam pelo território junto aos núcleos de colonização. A farinha de mandioca tornou-se também um produto de exportação. O mapa a seguir mostra todas as cidades desenvolvidas do território brasileiro. Isso. Então, gente, muitas dessas atividades fazem parte do nosso prato até hoje. Arroz, feijão, farinha de mandioca, né? E por aí afora. Então, só para vocês entenderem que é lógico. Por que eles precisavam fazer isso? Porque o açúcar era exportado, mas eles precisavam se alimentar. Então, por isso que surge a ideia de criar pequenos campos ali no entorno, exatamente para plantar, para que eles pudessem se alimentar. E para exportar. E quando isso começou a ter excedente, né? Começou a ter sobra, então começaram então, a exportar. Gente, continuando a atividade 2, eu tenho aqui, ó, e aí o restante fica como lição de casa. Só lembrando que eu vou pedir para que vocês façam todo o módulo para a semana que vem, para a gente alinhar, né, e ficar com a matéria do dia em relação aos conteúdos de história. E agora, como foi combinado, eu vou fazer a chamada e logo em seguida entrego a prova de vocês. Tá? Deixa eu só fazer a chamada. E assim ganhei duas, já tirei 3. Mano, mas já tirar 3 mesmo. Só um Não é uma coisa assim, nossa. Eu senti minha nota de tirar 50, vai que é eu 8. Eu vou tirar 2 no trabalho. Não sei, não. Eu vou esperar no meu pai. Até 2 também, Ana Olívia. Gabi. Aqui. Cauã. Aqui. Enzo. Gabriela Deque. Não veio. Gabriela Lima. Também não. Giovana. Guilherme dos Santos. Ah, não. Heloísa. Henrique. Igor. Eu vi. Igor presente. Cauê. Letícia Lima. Aqui. Lívia. Aqui. Mauro. Presente. Nicole. Nicole Yasmin. Rafael. Rafaela Valdir, ela teve problema na internet, né, amiga? Rafaele. Guiane. Ana Clara. Ô, pronto, eu tô aqui. Oi. Conversação. Fala com ele. Eita! você que tá fazendo O que é isso? Fala com ele. Você quer perguntar por ele? Vai sair briga na classe. Na cara, vai sair briga? Não, eu não vou rebaixar o nível. Eita! Pior aula. Quem que ela tá brava? Pior aula. Eu quero ver vários capas. A cara. Imagina, O fone do lado do outro. Vou deixar minha mão com a olho de vai do bigode. mas não vai rolar. A lavadora de merda, não vai rolar.
Bem, então podemos então fazer a evolutiva da prova. Só um minuto. Vai. Só que gerou, né? G vai com L. Caramba. Mentira, eu adoro ela. Então, tá ligado lá, cara? A gente quem sabe. O pior pra não sei. Não, o pior pra não sei. Ô, gente, é o seguinte. Ó, presta bem atenção. Senta lá um pouquinho. Ó, vocês se incomodam? Eu posso falar em voz alta? Não. Calma lá, tá na prova. A nota do trabalho. Não, do trabalho. Só do trabalho. Nem do trabalho é pra Da falar? prova você não pode falar. Não. Da prova eu não vou falar. Eu vou falar as notas do trabalho para vocês somarem a nota da prova mensal. Só um minuto. É o seguinte, lembrando que essa prova ela vale 5. Então, se o aluno tirou aqui 2,5 em diante, ele é azul. Vocês estão entendendo? 2,5 pra cima É porque é metade. Não, essa prova ela só. o 2 é mais vermelho? Não, porque o que a gente está considerando? Nós estamos considerando que metade de 5 seria azul, como se fosse 10. É isso, é nesse sentido, tá? Então, por exemplo, quem tirasse. O aluno que tirou 5 aqui, há uma grande chance dele ter tirado 10 pela apresentação que aconteceu ali. Então, vamos lá. Ana Clara. Dela prova, porque eu trabalho tirando. Ana Olívia. Calma. Tá bem, da hora. 15. 3,5. Giovana. 4, viado. Caraca, meu Deus. 4. Guilherme. Certo. Eu errei a Henrique. Nicole. 5,5. Rafael Santana. 5, né? Pode falar porque ele acha que vai falar. Rafael. É 5, né? Guilherme. Eu tirei direito. Eu tirei 3,5. Agora vamos para as notas. Vamos lá. Agora é o seguinte. Na medida que eu for dando a nota. Presta atenção, gente, ó. Na medida que eu der a nota aqui, vocês podem colocar mais. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui, ó. Tá entendendo? Isso, ó, por exemplo, você tirou 4. O que você vai fazer? Isso eu deixo fazer. Vai, você tirou 5. Agora, você faz isso, ó. Todo mundo faz isso, ó. Faz isso e coloque embaixo isso, ó. Para os pais entenderem que a nota é essa. Entendeu? Vocês que vão completar. É vocês que vão completar. Todo mundo faz igual o meu aqui, ó. Tá? Tudo bem? Então, vamos lá. Esse eu posso Professor, falar. você vai falar a nota Então, do trabalho do pessoal online? Giovana, Nicole, Ana Clara e Guilherme. E Ria. Ah, o Ria estava. Mas peraí. Ela não colocou o nome. Ele faltou. Mas peraí. Eles falaram ontem que não estava. Tá bom. O grupo que decidiu. Eu. O professor já fez o que falar. Não, Ria. Democraticamente eu deixei para o grupo decidir. Nossa, democraticamente. É porque eu não posso impor. Não posso. Uma vez não. Não vai dar tempo. Então vamos lá. Então, este grupo tirou 4,5. 4,5. Isso, aí é só somar. 9. O grupo 2.
Rafaela Baldin. Não, eu não vou falar porque ela não está aqui, está online. Então deixa. Rafaeli. Você, né, Rafael? Sua nota. Sua nota foi 4,5. A apresentação. Então, soma aí. Lívia também não vou falar, porque ela está em casa. Depois eu falo para elas a parte. Camille também. Camille está em casa. Agora, vamos lá. Cauã, Rafael, Ana Olivia, Henrique e Enzo. Chamei todo mundo. Então, vocês tiraram 5. 5. A nota de vocês... Então, aí vocês vão... Isso. Aí você coloca aqui, ó, e coloca embaixo ou do lado. Tá? Porque aí, quando os pais perguntarem, vocês vão falar, olha, o professor dividiu em 2. Aí vocês têm... Isso, essa é a sua nota. Aí, essa é a sua nota. Boa. Vamos lá, então, continuando. Ó, Cauê, Mauro, Nicole e Letícia estão em casa. O Igor também está em casa. Então, daqui eu falei de todo mundo, né? Falei de todo mundo? Falei de todo mundo. Enquanto vocês estão fazendo a conversão aí, deixa eu fazer uma pergunta para quem está em casa. 2,5 já é. Não. 2,5 é 6. Ó, pessoal que está em casa, posso pôr no chat a nota que vocês tiraram? Posso? Sim. Tá. Então, ó, vou começar com a Lívia, que falou que pode. Então, Lívia, a sua nota de trabalho, tá? É essa daqui. Camila, eu posso falar? Camila, então, nota da Camille. Nota da Camille. Camille, esta é a sua nota. Posso falar a nota do Igor? Pode, Igor? 2,5. Igor, pode? Dá o 100 aqui. Então, Igor. Tirou. Aí vocês vão somar com a nota que vocês tiraram na prova. O grupo do Cauê. Não. Vale 5. Cauê, 5. Entendeu? 5 da prova e 5 do trabalho. Entendeu? Cauê, o seu grupo, Cauê. Seu grupo tirou. Pode, aí é de vocês. Cauê, o seu grupo tirou esse aqui, ó. Tá? Falei de todos que estão aqui? Ah, a da Rafaela. Olivia, pergunta para a Rafaela se eu posso passar a dela. Pergunta assim, peraí. Não, Peraí, que eu vou perguntar. não. Prof, aqui seria um ponto completo? E aqui também? Porque você colocou um meio aqui, então 2 certos. Então seria 2 Não, na verdade, Professor, tô chamando. aqui tá certo. aí atrás. Ah, então é 2, depois eu arrumo lá. Então aqui, ó, é 2. Então é 27. Aqui 7. Eu arrumo lá no sistema, tá? Professora, ela quer. Você pode falar que Ela ela quer? quer? Pode passar? Tirei 4. Pode. Posso? 2, 3. Peraí, Rafa, eu vou te ligar pro... Pode passar? Só confirma lá. Eu 3 aqui é mesmo, velho. 3,5. Pode. É que é o que eu tenho garantido. Os 2 aqui pra mim, por favor. Ah, senão vai... Rafa, eu tô te ligando por vídeo. Esse aqui, tá? Então, ô, professor, você pode falar a nota dela pelo vídeo? Vou, peraí. Muito obrigada. Tá? Por favor. Peraí, só um minuto, Lívia. Tá bom. Chega. Eu tirei 7 também. E é um 9, ó, Guilherme, ó. Pô, minha nota é só 8 e 7, velho. A minha boletim é 8 e 7. Pô, minha nota é 8 e 7 nas duas. Ela quer ver? Posso passar? 4,5.
Pode. Ela quer ouvir, professor, porque é por áudio. Eu posso pôr a nota dela aqui no chat? Você pode falar a nota dela, que é por áudio. Falar por áudio? Ela não consegue ver. Ah, então ela tirou 5. Ela tirou 5? Pessoal de casa, estão dispensados por hoje.